Olá, meus amigos, muito bom dia, tudo bem com vocês? Estamos juntos mais uma vez para mais um vídeo, como fazemos todos os domingos, sempre falando de um capítulo da Bíblia. E hoje nós chegamos no 35º capítulo do livro de Gênesis. Antes de nós começarmos o nosso bate-papo, eu convido a você que ainda não fez inscrição no nosso canal no YouTube, vá lá no YouTube, canal Antônio Lima Braga Júnior, faça a sua inscrição, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus grupos e nos ajude a propagar a palavra de Deus. Também estamos no Instagram e no Facebook. No Facebook eu posto o capítulo durante a semana e você pode ir lendo comigo também, tá bom? E também temos vídeos curtos todos os dias pela manhã, que também você pode compartilhar com seus amigos. 35º capítulo do livro de Gênesis, e aqui nós temos uma transição profunda na vida de Jacó. Ocorre aqui um retorno não apenas geográfico, mas espiritual. É um capítulo de reencontros, despedidas, renúncias e reafirmações da aliança de Deus. O texto também relata as falhas humanas que podem destruir uma família. O chamado de Deus para voltar ao lugar da aliança. O capítulo começa com Deus dizendo a Jacó que suba a Betel e habite ali. Betel era o lugar onde Jacó havia encontrado Deus pela primeira vez quando fugia de Esaú. Agora, anos depois, Deus o chama de volta. Há momentos, meus amigos, em que Deus nos chama a retornar ao ponto onde a nossa fé começou a ganhar forma. Esse retorno não é físico, mas espiritual. Voltar à simplicidade, ao primeiro amor, à dependência sincera. Muitas vezes a vida nos afasta do essencial. Gênesis 35 nos lembra que Deus nos chama de volta ao centro. A purificação antes da adoração. Jacó ordena que sua família abandone os deuses estranhos, purifique-se e troque as vestes. Ele entende que não se pode ir a Betel carregando aquilo que não pertence ao Deus verdadeiro. Antes de nós nos aproximarmos de Deus, somos convidados a examinar o nosso coração. Deuses estranhos hoje podem ser hábitos, prioridades distorcidas, dependências emocionais, orgulho ou qualquer outra coisa que ocupe o lugar de Deus. Muitos deuses estranhos estão em nossa vida sem que nós sequer imaginemos. A troca de vestes simboliza mudança de postura e renovação interior. A purificação não é a perfeição, mas a disposição sincera de deixar o que nos afasta de Deus. O temor de Deus protege o caminho. Quando Jacó e sua família partem, o texto diz que o terror de Deus caiu sobre as cidades ao redor, impedindo que fossem perseguidos. Quando nós obedecemos a Deus, Ele nos guarda de maneira que nem percebemos. Quantos livramentos Ele nos dá pelo caminho? Quantas pessoas simplesmente se afastam de você sem motivo aparente? A proteção divina não é sempre visível, mas ela é real. Muitas vezes tememos o que pode acontecer se dermos passos de fé, mas Deus vai na frente. Ele vai abrindo o seu caminho. O altar em Betel, memória e gratidão. Jacó chega a Betel e constrói um altar, lembrando que ali Deus havia se revelado a ele no passado. O altar é um símbolo de memória e gratidão. Nós precisamos de altares na vida, não físicos, mas espirituais. São momentos em que paramos para reconhecer o que Deus fez. A gratidão fortalece a fé e nos lembra que Deus continua sendo o mesmo. Revisitar memórias espirituais nos ajuda a enfrentar desafios presentes. Muitas pessoas não gostam de lembrar do passado, das dificuldades que enfrentaram, mas é exatamente no passado que aperfeiçoamos a nossa gratidão. A reafirmação da identidade de Jacó para Israel. Deus aparece novamente e reafirma o nome Israel. Ele já havia dito isso antes, mas agora repete. Deus também renova as promessas feitas a Abraão e Isaac. Às vezes, Deus precisa reafirmar quem somos porque nós esquecemos. Quantas vezes nós ouvimos que tudo vai ficar bem, mas ainda questionamos? Quantas vezes nós questionamos quem nos dá a profecia, quem nos entrega uma palavra, porque ela demora de acontecer? Nós simplesmente estamos duvidando de Deus. Questionar aquilo que Deus fala é duvidar daquilo
que Deus está trazendo para a sua vida. Carregamos identidades antigas, culpas, rótulos, medos, mas Deus nos chama pelo nome novo. A reafirmação divina não é a repetição vazia, mas a confirmação amorosa. Quando Deus nos lembra quem somos, Ele também nos lembra do propósito dele para a nossa vida. A presença de Deus no meio das perdas. O capítulo registra duas perdas marcantes na vida de Jacó. A primeira, a morte de Débora. Débora era ama de Rebeca. Débora esteve com Rebeca mesmo antes dela se casar com Isaac. Ajudou a cuidar de Esaú e Jacó. E morreu com idade avançada e foi sepultada com honras ao pé de Betel. A outra perda foi a de Raquel, esposa de Jacó, durante o parto de Benjamim. Ela se manteve lúcida durante o parto, tempo suficiente para chamar o menino pelo nome de Benoni. O nome Benoni expressava toda a aflição dela naquele momento e significa o sentido de filho do meu sofrimento. Entretanto, o texto diz que Jacó mudou o nome do menino para Benjamim, cujo significado é filho da mão direita. Benjamim foi o filho caçula de Jacó. São momentos de dor profunda na vida dele. A fé não nos isenta de perdas. Mesmo em Betel, lugar de encontro com Deus, a dor pode chegar. Às vezes você está ao pé do Senhor, você está buscando a presença dele, você está exercendo o ministério, você está fazendo a vontade do Pai, mas você também vai ter perdas. O capítulo mostra que Deus não abandona Jacó nesses momentos e não abandona você também. A presença de Deus não elimina a dor, mas sustenta o coração. A vida espiritual madura reconhece que Deus está presente tanto nas promessas quanto nas lágrimas. Aliás, nas lágrimas ele está mais presente, porque você está mais perto dele. A capacidade de continuar mesmo ferido. Após a morte de sua esposa Raquel, Jacó segue adiante. Ele dá nome ao filho, ergue uma coluna sobre o túmulo e continua sua jornada. Há dores que não desaparecem, mas podemos seguir mesmo assim. Continuar não significa esquecer, mas honrar a memória e avançar com Deus. A fé não é anestesia, é força para que nós possamos caminhar. A realidade das falhas humanas. O capítulo também registra o pecado de Ruben, o filho mais velho de Jacó, que se deita com Bila, que era a concubina de seu pai. É um episódio de desonra e ruptura familiar. A Bíblia não dá mais detalhes, mas Ruben poderia estar querendo anular a possibilidade de Bila se casar e tornar esposa de seu pai. Poderia estar também querendo se estabelecer como um líder da família, pois ele era o mais velho, ou até mesmo por desejo sexual. O fato é que Jacó ficou em silêncio, mas quando foi dar uma bênção de vida a seus filhos, privou Ruben da liderança que o primogênito tinha direito. A Bíblia não esconde a fragilidade humana. Famílias de fé também enfrentam conflitos, erros e escândalos. Isso nos lembra que a graça de Deus não depende da perfeição das pessoas. Deus continua conduzindo sua história apesar das falhas humanas. Fim de um ciclo, a morte de Isaac. O capítulo termina com a morte de Isaac e seus filhos Esaú e Jacó o sepultando juntos. É um momento de reconciliação silenciosa. Alguns ciclos precisam ser encerrados para que novos comecem. A morte de Isaac simboliza o fim de uma geração e o início de outra. O reencontro de Esaú e Jacó mostra que Deus pode restaurar relações quebradas. A maturidade espiritual envolve aceitar encerramentos e permitir que Deus escreva novos capítulos na sua vida. Gênesis 35 é um capítulo de retorno, purificação, reafirmação e transição. Ele nos ensina que Deus nos chama de volta ao essencial. A obediência abre caminho para a proteção e direção. A identidade que Deus nos dá é mais forte que o nosso passado. A vida com Deus inclui perdas, mas também nunca nos abandona. A jornada continua mesmo quando o coração carrega marcas. Deus trabalha em famílias imperfeitas. Ciclo se encerra, mas a promessa permanece. É um capítulo que fala profundamente sobre recomeços e todos nós precisamos deles em algum momento.
Um bom dia, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.